O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Todos os serviços públicos são regulados por legislações específicas no país. Isso acontece quando as empresas responsáveis pelos serviços são públicas ou privadas. É o caso do fornecimento de energia, do saneamento ou das concessionárias de ônibus. O que pouca gente sabe é que canais de televisão e emissoras de rádio são concessões públicas, ou seja, as empresas de comunicação têm apenas o direito de explorar a atividade. No entanto, no Brasil, as regras desta exploração têm mais de 50 anos e foram definidas quando a TV ainda era em preto e branco e existiam apenas o rádio, a telefonia e a telegrafia. Nada de internet ou de mídias digitais. A atividade do restante da mídia também não é regulada. Países de várias partes do mundo se preocupam em estabelecer os limites e os deveres da comunicação como forma de garantir a democracia. Mas debater este assunto por aqui é o mesmo que acender uma fogueira. O FPR especial de hoje vai falar sobre a regulação da mídia no Brasil e na América Latina. E para falar sobre a regulação da comunicação, tema polêmico e pouco discutido no Brasil, eu recebo no estúdio Gilberto Maringoni, jornalista, doutor em História e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, o João Paulo Mel, do Laboratório de Cultura Digital da UFPR, e o Elson Faxina, professor dos cursos de comunicação, também aqui da UFPR. Bem-vindos ao nosso especial de hoje. Obrigada pela presença. Obrigado a você. Bom, professor Maringoni, para iniciar a nossa conversa, eu queria entender, afinal de contas, por que sempre que esse assunto vem à tona no Brasil, ele vem grudado com uma palavrinha chamada censura? Porque nós tivemos no Brasil uma ditadura que estabeleceu durante 10 ou 12 anos uma censura estrita aos meios de comunicação. A gente tem que lembrar que os meios de comunicação, em 64, ajudaram a dar o golpe de Estado. E depois esse Estado se voltou e buscou cercear a atividade jornalística. Agora, o que se pretende hoje, esse tempo acabou. Quando se diz que a regulação equivale à censura, busca-se criar uma cortina de fumaça sobre o que é a regulação. A regulação é o seguinte: você tem que ter classificação indicativa dos horários de programas. Esse é um dos exemplos que tem que ser regulado. Ou seja, você não pode passar num horário em que as crianças estão na sala, programas violentos, programas que envolvam temas que podem chocar a consciência infantil e tal. Você não pode fazer da televisão um mercadinho para vender horário para quem quer que seja, ou para você demolir ou criar reputações. Você não pode detonar as ações de uma pessoa, detonar uma reputação, sem que isso seja penalizado por lei. O que a gente tem hoje em dia é uma situação praticamente sem lei, e quando não existe lei, quem se impõe é o mais forte. É o canal com maior audiência, é quem tem mais dinheiro, é o grande monopólio e a grande empresa. O que se pretende com a regulação é democratizar um pouco esse mercado, fazendo com que a gente tenha uma opinião mais plural, seja na TV, seja no rádio, seja nas mídias em geral. Professor Faxina, o que não pode deixar de estar presente nessa regulação futura que o Brasil vai ter que fazer de alguma forma? Eu acho que se a gente conseguir fazer com que a Constituição brasileira tenha de fato, seja cumprida de fato, é a regulação que a gente poderia auspiciar como a mais progressista que poderíamos ter no Brasil de hoje, né? A Constituição brasileira de 88, ela é ótima para a comunicação, o problema é que ela não foi regulamentada, né? Até hoje o Congresso não regulamenta questões essenciais, como a questão do monopólio e oligopólio, que é forte no Brasil, que é contra, a Constituição está dizendo que não pode isso, né? A questão, por exemplo, de você pensar a distribuição de concessões de canais. Na Constituição está muito claro lá que tem que ser uma concessão distribuída de forma a respeitar o conglomerado privado, sim, mas também o estatal e também o público. Nós não temos a TV pública no Brasil, nós temos TV estatal, ainda embrionária, que ela existe, mas não chega hoje, o cálculo é que chega a 6% da população brasileira, né, em sinal aberto, o restante é a cabo, e também não chega em todo o Brasil. E a TV pública, de fato, a gente resume as universitárias, que fazem um trabalho bacana, como esta, mas que são poucos, e sempre com acesso, quase todas, não sempre, mas grande parte por acesso somente a cabo, não está em sinal aberto,
e depois a TV comunitária também só por cabo. Então nós não temos uma TV ou uma rádio pública de fato no Brasil. Nós temos que fazer cumprir essas questões que são chave ali dentro da Constituição, que nunca foi regulamentado até hoje, né? Conselho de Comunicação previsto ainda como órgão auxiliar, tampouco ele foi regulamentado de uma forma muito estúpida, mas que não cumpre a função dele, né? E outras questões internas ali dentro que deveríamos também lutar, que, por exemplo, você ter uma programação regionalizada, né? Que ela está claro ali na Constituição, mas não foi regulamentada. Então, são alguns elementos. Se nós conseguíssemos impor, de fato, a Constituição brasileira no campo da comunicação, nós temos uma democracia, de fato, na comunicação e, portanto, uma democracia no país. Agora, João Paulo, a gente ouviu ali o professor falar sobre essa questão do oligopólio, do monopólio. Como que é o nosso mercado hoje de rádios e televisões no Brasil? De que maneira que a gente pode avaliar esse cenário? Hoje são poucas famílias que dominam o mercado brasileiro de rádio e televisão. A gente pode pegar regionalmente nas regiões, na região, no Rio Grande do Sul você tem a RBS, aqui você tem a RPC, no conglomerado nacional da Rede Globo. Então você tem algumas famílias, no Maranhão você tem a família Sarney, no Alagoas a família Collor. Então são poucas famílias que controlam os meios de comunicação do país. Então a regulamentação ela vai inclusive nesse sentido. Ela vai no sentido de coibir que hajam os oligopólios, que os meios de comunicação, que como você colocou no início, que são concessões públicas, que eles fiquem nas mãos de poucos. Que aí você pode pegar como um exemplo, a gente percebe o Brasil se caracteriza como um país de uma belíssima diversidade cultural. E essa diversidade cultural ela não está expressa na televisão. Então, a gente às vezes conhece mais as ruas de Ipanema por conta das novelas da Globo do que a cultura do fandango, do que a cultura, o barreado aqui no Paraná, por exemplo, ou a cultura do norte do país, que ela não é apresentada na televisão. E para além da nossa cultura, a gente tem a questão da diversidade de opiniões. Então a gente percebe que na imprensa brasileira, na grande imprensa brasileira, há uma unidade de discurso. Então, o que a gente quer com a regulamentação não é retirar o direito das grandes emissoras, das grandes corporações hoje que controlam a televisão, mas sim garantir uma maior pluralidade de vozes, que mais pessoas possam falar. Então, acho que essa é a grande questão, esse é o grande debate que a gente tem que mudar no nosso país. Permitir que mais vozes possam se manifestar, que uma diversidade maior de opiniões e que a nossa diversidade cultural, a produção regional seja valorizada e essa é o centro da nossa discussão de regulamentação. O João, que a gente quer de fato acabar com a censura, né? Porque há uma censura, né? Você tem pouca gente falando. O que nós queremos é que todos falem, né? Então a gente quer acabar com a censura que existe hoje, né? O problema é que a censura, como o Marigoni falou no começo, na sua pergunta, é que se confunde uma liberdade de imprensa com liberdade de empresa no país. E esse é o problema sério que existe, né? A empresa tem um direito, mas não pode ter um único direito, não pode ser um único agente que regula quem fala aqui e quem não pode falar aqui. Essa é a grande questão que nós temos que discutir, né? Eu insisto sempre isso, na Constituição brasileira não há nenhuma referência à liberdade de imprensa. Existe liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação. O veículo é demandado, o veículo não é protegido pela Constituição para fazer o que ele quer. O que é protegido é a informação, né? O que se tenta dizer que está lá a liberdade de imprensa, porque quando se fala em imprensa, hoje se fala em veículo. A imprensa virou quase sinônimo de veículo, né? Quando a proteção é a liberdade da informação e não da imprensa empresa. Agora, a minha última pergunta, Marigoni, é justamente nesse sentido. Colocar esses freios, inclusive econômicos, políticos, né, que existem nessas empresas, colocar freios, limites, é uma forma real de garantir o acesso a uma informação de mais qualidade ao cidadão comum, que ele tenha acesso a coisas melhores na TV e no rádio? Bom, primeiro, eu pelo menos não quero colocar freio em ninguém. Eu quero colocar um acelerador nas emissoras comunitárias, nas emissoras que garantam diversidade. Você quer um exemplo? Esse debate que a gente está tendo aqui agora
numa emissora pública, vinculada a uma universidade pública, jamais vai acontecer na Globo, jamais vai acontecer numa emissora privada. Por quê? Porque elas têm tamanha gama de interesses com grandes empresas, com bancos, com seus anunciantes, que não cabe um debate desse tipo. Na prática, o que quer dizer esse monopólio da comunicação? Na prática, que parece que existe um dicionário nas emissoras de rádio, de televisão, nos grandes jornais, que associam palavras e temas a uma coisa muito concreta. Por exemplo, se você fala de Venezuela na televisão, vem logo a palavra ditadura. Se você fala de movimento sem terra, vem baderneiros. Se você fala de manifestantes nas ruas, vem arruaceiro. Se você fala de Fidel Castro, é um déspota. Então você não tem mediação, você tem aquela coisa enquadradinha, encaixadinha, que uma coisa é uma coisa, outra coisa, não admite o debate. Essa situação é que precisa mudar. Eu preciso ir numa televisão, deixa, a Globo quer falar que o MST é baderneiro, deixa falar. Eu tenho que ter uma emissora que consiga ter essa audiência que mostre o lado social do movimento. Falou que a Venezuela é uma ditadura, tá bom, eu tenho que ter uma emissora que mostre um ponto de vista diferente. Se eu chegasse de Marte agora, aqui no Brasil, e fosse querer saber que país é esse, e eu fosse ler a Folha de São Paulo, o Estadão, a Globo, ou qualquer emissora privada, eu iria achar que o Brasil está quebrado, está à beira da guerra civil, que a população está descontente, que nós estamos tendo um apagão e que o Brasil vai acabar o mês que vem. Se eu convivo um pouco mais, se eu entro na vida comum aqui, esse Marcelinho que chegou vai ver que não é nada disso, ele vai falar, opa, tem alguma coisa errada. Não é a realidade. É essa quase ficção que se cria em torno desses grandes temas que tem que estar em debate, mas mais do que estar em debate, tem que deixar mais gente falar. Por isso, nada de freio. Vamos acelerar essa diversidade de vozes. No próximo bloco, vamos falar sobre como está o processo de regulação dos meios de comunicação na América Latina. O FPR Especial de hoje fala sobre a regulação dos meios de comunicação. Para debater este assunto, eu recebo Gilberto Maringoni, jornalista, doutor em História e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, o João Paulo Mel, do Laboratório de Cultura Digital da UFPR, e o Elson Faxina, professor dos cursos de Comunicação, também da UFPR. Bom, Maringoni, para iniciar esse bloco, eu queria te perguntar, como está a situação da regulação dos meios de comunicação de uma maneira geral na América Latina? Qual que é o cenário? Olha, nos últimos 14, 15 anos, esse é um debate que entrou muito na definição de políticas de Estado. Isso começou na Venezuela, em 2000, em que o governo Chávez resolveu aprovar uma lei no Congresso, não tem nada de ditatorial, procurando regulamentar essa questão dos monopólios e o incentivo às emissoras comunitárias e estatais. De um modo geral, a Venezuela, a Bolívia, a Argentina, o Uruguai e o Equador aprovaram legislações. O que elas têm em comum? A primeira coisa é uma característica que o Faxina falou da Constituição brasileira, é evitar a formação de monopólio. Você não pode ter um grupo que domine mais de 50% do mercado. Então, as legislações estabelecem que 30% do mercado, uma emissora pode ter 30% do mercado. E dividiram esse mercado no seguinte, 30% é de emissoras privadas, 30%, 33%, um terço, privadas, um terço de emissoras públicas ou estatais e um terço de emissoras comunitárias da sociedade. Isso tem sido característica em vários desses países e a regulação mais avançada é a da Argentina. Ela ficou em discussão quase 6 anos, com muitas audiências públicas no Senado, nas entidades, nas câmaras municipais, nas assembleias das províncias e no próprio Palácio Presidencial, envolvendo as empresas de comunicação, os movimentos sociais e o governo. E produziram uma lei extensa que, depois de uma longa briga judicial, está em vigor. Essa situação não é fácil, tem muito atrito entre os interesses das emissoras e o interesse do público. Mas eu acho que a gente caminha aqui no continente para uma nova situação em que as emissoras vão ter que respeitar normas mínimas de convivência democrática. Ainda mais num período em que a televisão deixa de ser uma marca característica das antigas emissoras, mas com a entrada da TV digital e da internet, você tem uma profusão
de emissões de informação por vários meios. Hoje, por exemplo, no Brasil, 56% da população, segundo uma pesquisa que a Presidência da República fez, 56% acesso à internet. Para se ter uma ideia, os jornais são lidos por 6% da população. Então, a internet atinge um público 10 vezes maior do que da imprensa escrita. Esse novo ator, que é a internet, tem que entrar nessa regulação geral também, junto com o restante da mídia. Muito sinteticamente é isso. Muito bem. E um evento realizado na UFPR debateu as políticas de comunicação na América Latina. A atividade foi promovida pelo Laboratório de Cultura Digital, um projeto realizado aqui na universidade. Com o tema Regulação não é censura, políticas de comunicação na América Latina, foi realizado um debate sobre a importância da regulação midiática para a promoção da democracia nas comunicações. É fundamental a gente discutir a comunicação e o direito à comunicação, porque ele diz respeito diretamente à democracia, né? Um país que não garante a democratização da mídia, não garante o direito à comunicação, não pode ser considerado um país democrático, né? Não apenas a liberdade de expressão em público é importante, mas a liberdade e a possibilidade de que as diversas opiniões, os diversos valores que compõem uma sociedade estejam presentes nos meios de comunicação, né? Um assunto muito debatido foi a falta de leis específicas para a comunicação no Brasil. Todo o setor da vida brasileira é regulado por lei. Você tem desde a atividade das grandes empresas, das companhias aéreas, as rodovias, empresas de ônibus. Tem um único que não tem lei nenhuma, aliás tem dois. Um é a mídia, o outro é o sistema financeiro. A legislação do sistema financeiro é frouxa, na mídia sequer existe. Diferenciar regulação de censura é essencial para que se entenda a democracia nas comunicações. É muito fundamental que a gente também desmistifique a ideia de que regulamentar esse direito é um equivalente à censura, porque como a gente tem uma mídia muito comercial, muito privatizada, muito controlada no país, né, um oligopólio da comunicação, é muito difícil que a gente consiga colocar uma visão diferente dessa que é hegemônica. Os palestrantes também falaram sobre a importância que a democratização dos meios de comunicação tem para o nosso país. Porque eu entendo que uma democratização da comunicação passa necessariamente por uma representação desses três poderes que estão na sociedade, também na propriedade dos meios de comunicação. A gente não vai ter democracia na comunicação enquanto se tiver uma hegemonia, uma preponderância de propriedade de meios de comunicação na mão de um setor só, seja do setor privado, que é o preponderante hoje, mas também só na mão do Estado e precisa ter também na mão da sociedade civil organizada, né? O evento na universidade busca fortalecer a importância de debates de interesse público no ambiente acadêmico. Bom, João Paulo, além disso que a gente viu na reportagem, esse evento foi importante para discutir quais outros pontos que interessam a sociedade no que diz respeito à questão da mídia. Acho que não tem como a gente discutir a mídia hoje sem discutir a internet. A gente está num momento muito especial no país e no mundo para discutir, né, a internet e a sua regulação, já que a internet ela não tem, né, uma regulação, né, no Brasil, não tinha uma regulação no Brasil e no mundo também isso ainda é muito incipiente. Então, né, após as denúncias de espionagem que o Snowden fez contra o governo dos Estados Unidos, que estava inclusive espionando a presidência da República, a Petrobras e outras empresas no Brasil, a presidenta Dilma, na Assembleia da ONU, chamou o NET Mundial, que foi um evento que foi realizado algumas semanas atrás para discutir uma regulamentação da internet no mundo. E, em paralelo com isso, foi retomado em pauta do Congresso Nacional o Marco Civil da Internet no Brasil, que é um projeto de lei que iniciou de uma forma bastante diferente dos outros, porque é um projeto de lei que foi construído pela sociedade de forma colaborativa, e ele previa um conjunto de regulações que garantiam a privacidade do usuário, a liberdade de expressão e a neutralidade na rede. O fator da neutralidade na rede que é um dos mais centrais nesse processo, porque sem a neutralidade na rede, o que as telefônicas queriam fazer é garantir que se possa vender os serviços de internet por pacotes. Isso é, para você acessar e-mail, você vai ter que pagar um X. Para ter acesso às redes sociais, mais um pouquinho. Para poder subir um vídeo no YouTube, poder assistir
né, um vídeo ou ter uma conversa por IP, né, por algum serviço de voz, você vai pagar mais um pouco. Isso é fatiar o serviço de internet. Isso, até para se dar um exemplo que também foi muito colocado de que a internet já é livre e elas estavam tentando censurar a internet. No México, agora mesmo, o presidente do México apresentou um projeto de lei que possibilita que as emissoras fatiem a internet e também quebra a privacidade do usuário. Então, esse projeto de lei, né, que foi aprovado agora no Congresso, no Senado, e a presidenta Dilma sancionou, foi uma grande vitória para os internautas do mundo, foi uma grande vitória para a democracia, porque ele garante todos esses 3 pilares que são realmente a liberdade na internet, que é com privacidade, com liberdade de expressão e com a neutralidade na rede. Agora, demos um primeiro passo, professor Faxina. Como dar os próximos? De que maneira fomentar esse debate na sociedade brasileira hoje? Acho que há duas linhas. Uma é a gente levar para a sociedade isso, as universidades, de modo geral, trazer esse debate para dentro dela e fazer com que esse debate também vá para as escolas públicas e mobilizar a sociedade para ir para a rua. Não há nenhuma mudança que venha se não for com o povo na rua. Não fazendo a desordem, mas sim se manifestar, mostrar sua opinião, firmar a posição. Então, acho que esse é uma grande necessidade. Segundo, é assinar esse abaixo-assinado que está passando aí para a lei, como chama a lei mesmo? Projeto de lei da mídia democrática. Mídia democrática, né? Então dá depois de até passar o endereço vai estar na tela aí para o pessoal. Perfeito, né? E depois agora, eu gosto muito de falar para nós da comunicação. Nós da comunicação também temos que aprender a trabalhar de forma diferente. Nós temos uma cabeça formatada pela mídia comercial, né? É que nós pensamos com cabeça de patrão. Nós pensamos, nossa cabeça está bem anguladinha do jeitinho que eles querem, né? Até porque há uma certa acomodação. Para eu ganhar um emprego, eu preciso. Então, há toda uma situação, mas também uma situação dentro das universidades. Nós temos muitos professores que ensinam o cara a fazer o que está aí no mercado. Não ensina a reinventar a comunicação, reinventar a reportagem, repensar a reportagem. Então, nós temos que começar, dentro das universidades, a formar um jornalista que tem um olhar da sociedade, que ele não olha para a sociedade, que ele olha desde a sociedade, né? Eu sempre faço com meus alunos, quando dá tempo, assim, que eu vou trabalhar a questão de pauta, com eles, qual é o mapa diário que ele tem, né? O mapa dele é de casa para a universidade, de casa para o shopping, de casa para um barzinho, de casa para a igreja, quando ele frequenta a igreja, e vai acabando o mapa dele aí. O que ele vê do mundo é isso. Ele não pisa no barro, ele não está com o pé sujo, entre aspas, da periferia, para olhar a periferia e ver lá as informações gestadas no dia a dia lá. Então, na verdade, os meios de comunicação têm um olhar muito obtuso, muito estreito da sociedade. Ele não consegue ir lá para o Pinheirinho, aqui em Curitiba, e ver ali quanta vida polula naquele bairro, diferente que valeria 1, 2, 5, 10 pautas por dia, né, para mostrar tudo aquilo que acontece lá. Nós temos projetos maravilhosos acontecendo, né? Agora, nós só olhamos o movimento social como aquele que vem para fazer baderna, e não aquele que está gestando vida nova na sociedade. E nós temos que ter jornalistas que pensam dessa forma. E isso é um novo jornalismo que nós temos que pensar. Quando eu fui dar um curso para o pessoal da TV Brasil, muitos falaram para mim assim: Faxina, nosso problema aqui é que nós temos, dito para mim, nós temos cabeça da iniciativa privada. A gente está fazendo o primeiro curso agora para pensar como TV pública, público-estatal. Esse é o grande desafio nosso. Bom, Maringoni, para fechar esse bloco, eu queria te perguntar, existe algum exemplo latino ou de outro país que o Brasil possa se espelhar para iniciar a construção, essa construção que a gente precisa fazer? Eu acho que a gente tem exemplos aí que estão sendo tentados na Argentina. A lei argentina é a lei mais avançada, eu acho, mas a Constituição brasileira, se a gente lê a Constituição, como o Faxina falou no bloco anterior, ela é muito avançada. E a inspiração maior nossa tem que ser a nossa própria Constituição. Que se ela for... Porque a Constituição é uma lei geral, mas a Constituição não é... Ninguém vai para a cadeia por conta da Constituição. A Constituição ela se desdobra em leis ordinárias. Se a gente regulamentar esse artigo, se fizer leis específicas baseadas no capítulo da comunicação social, a gente vai ter uma das leis mais democráticas do mundo para os meios de comunicação. Ou seja, o principal passo a gente já deu. A Constituição está aí. Precisa dar esse passo menor, que é regulamentar. Agora, é esse passo menor que está bloqueado pelo poder dessa mídia privada, dessa mídia oligopolizada. E a gente tem que vencer, e vamos vencer, isso é
é quase certo. Eles é que estão na defensiva. Eu acho que tem a questão do projeto de lei da mídia democrática que o Faxina colocou, né, no paraexpressaraliberdade.org.br, é a campanha que prevê essa regulamentação, que é o projeto de lei que regula a Constituição Federal e garante aí, como diz o seu nome, né, o projeto de lei da mídia democrática, que é um projeto de iniciativa popular que a gente está coletando assinaturas, né, através do FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e que a gente está na batalha para coletar as 1 milhão e tantas mil assinaturas para conseguir colocar como projeto de iniciativa popular no Congresso Nacional. Bom, João Paulo Faxina, eu agradeço a presença no nosso especial de hoje. Muito obrigado. Obrigada. E no próximo bloco, vamos falar especificamente sobre a Venezuela. Vamos discutir sobre a liberdade de imprensa no país e as acusações frequentes de parte da mídia mundial de censura no país vizinho. O noticiário sobre a crise na Venezuela vem acompanhado dos termos agressão à liberdade de imprensa, repressão política e falta de alternância no poder. Palavras comuns na mídia quando o presidente Hugo Chávez ainda era vivo e que estão presentes até hoje. Neste último bloco do UFPR Especial, eu converso com Gilberto Maringoni, um dos maiores especialistas em Venezuela. Gilberto é jornalista, doutor em História, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e escreveu 2 livros sobre o país vizinho, A Venezuela que se Inventa e A Revolução Venezuelana. Bom, professor, eu iniciei dando alguns exemplos de palavras que vemos nas manchetes. Por que essas palavras estão tão presentes quando se fala da Venezuela e a quem interessa pintar o país vizinho dessa maneira? Olha, a Venezuela procurou trilhar um caminho próprio e original de política econômica, de política social, de política cultural e de política política desde a eleição do Hugo Chávez em 1998. Em síntese, o que é essa política? A Venezuela é um país que produz petróleo e só petróleo, não é um país industrializado, tem uma indústria incipiente. O que o Chávez fez é pegar a riqueza do petróleo e distribuir por programas sociais, programas de investimento e alavancar o desenvolvimento do país. Com isso, vários interesses de empresas privadas foram prejudicados na Venezuela, empresas na sua maioria estrangeiras. Quando começa uma guerra midiática contra o governo, ou seja, a imprensa privada venezuelana começa a atacar, o Chávez abre as suas baterias de crítica verbal contra essa imprensa e procura regulamentar essa mídia. Foi o que aconteceu para esse cadinho explodir. A mídia internacional começa a atacar a Venezuela de uma maneira que não faz com outros países. Não quer dizer que a Venezuela seja o céu na terra, a Venezuela tem muitos problemas. Mas a lente que se usa para analisar a Venezuela é muito diferente da que se usa para outros países. Vou pegar um exemplo. A gente teve protestos na Venezuela de fevereiro até meados de abril. Morreram, isso é lamentável, 39 pessoas das forças de segurança e da oposição, do governo e da oposição. Bastou isso para dizer que está havendo um morticínio na Venezuela. A gente teve, há algumas semanas, uma greve da PM em Salvador. Morreram 50 e poucas pessoas em 3 dias. Isso não virou, não está se dizendo que teve um morticínio na Bahia. A gente tem agora, no Egito, uma calamidade pública que o governo vai executar 539 oposicionistas. Executar, fuzilar, mandar para a cadeira elétrica. Se a Venezuela, que morre em 39 em conflitos de rua, é uma ditadura, o que é o Egito? O que é a Bahia? Então, é preciso a gente ter lentes, ter formas de avaliar o que acontece no mundo. A vida no mundo não está fácil. Você tem crise econômica nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Grécia, no Brasil, na Venezuela. Só que você precisa ter o parâmetro de ver em que mundo nós estamos. Eu acho que a situação da Venezuela é de crise, mas não é nada demais do que uma democracia enfrenta seus altos e baixos da tensão política e econômica corrente nos dias de hoje. Para professor, de que maneira a gente rebate esse argumento muito frequente de que a Venezuela é uma ditadura, apesar de não parecer, porque há eleições? A primeira coisa é fazer um jornalismo honesto, né? As equipes que eu vejo das emissoras e dos jornais indo para a Venezuela, pouco entrevistam gente do governo, eles entrevistam muita gente da oposição. Eu conheço razoavelmente bem Caracas e a oposição tem 4
tem 3 ou 4 lugares, são 4 na verdade, a Praça Altamira, Praça Bolívar, no sul, na área central da cidade, onde a oposição concentra as suas manifestações. Se a gente sai, mesmo no auge das mobilizações, e eu tive na Venezuela em situações de altíssima tensão, você sai dali, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão indo e vindo para a sua casa, para o seu, enfim, o seu cotidiano. O que está acontecendo hoje na Venezuela é o seguinte: existe uma crise econômica. É séria? É séria. Mas não é uma crise que coloca o país à beira de uma guerra civil. Você tem um processo democrático, um governo eleito, uma Constituição em vigor. Então é preciso ver a Venezuela com os mesmos olhos que você vê o Paraguai. O Paraguai teve um golpe de Estado em 2012. Na Venezuela não houve golpe de Estado. Aliás, o golpe de Estado quem tentou dar foi a oposição. Esse processo da Venezuela engendrou, ele produziu 19 eleições diretas de 98 até hoje. 98 até hoje, se a gente fizer uma conta, dá 15 anos e meio, 16 anos. Você teve mais de uma eleição por ano, na média. Isso não acontece em nenhum país do mundo. Então, não é ser mais generoso com a Venezuela, não. Vamos ter mais critério para analisar a Venezuela, olhando também para o mundo à sua volta. Eu acho que é isso, para a gente tentar ter essa cobertura mais equilibrada. Agora, um outro ponto que eu até citei no início do bloco é a questão da imprensa, liberdade de imprensa, censura. De que maneira isso funciona hoje na Venezuela? Olha, a Venezuela tem vários canais de televisão privados, vários jornais privados, você tem emissoras de rádio em todo o país, e esse conjunto da mídia privada alcança mais ou menos 75% da população. 75% da emissão de informação na Venezuela vem da empresa privada. Os outros 25% se dividem entre mais ou menos 14% da mídia estatal, canal de televisão do Estado, estações de rádio do Estado e um jornal do Estado. E o resto são emissoras comunitárias que foram muito incentivadas nesses anos. Existe uma liberdade de você falar o que quer. Agora, o governo também tem o direito de ter uma emissora que está atacando, que é uma emissora oposicionista, tira a publicidade dessas emissoras. Isso é visto como censura. Ora, se eu sou um anunciante, se eu sou o Banco Itaú e vou anunciar na Globo, a Globo faz uma campanha contra o Banco Itaú, que é meu. Eu vou manter anúncio na... Não, isso acontece no Brasil. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. E isso é tido como censura. Você tem uma legislação que impede calúnias. Se você calunia alguém no meio de comunicação, você responde, você tem que provar que é verdade. E se a pessoa entra com uma representação contra você, você tem que provar que é verdade. Se você não prova, você é processada nos termos da lei, que acontece em qualquer país. Eu não posso chegar e falar na emissora de televisão que você é ladra, que você é corrupto, você vai me processar. Isso acontece lá, isso é tido como ditadura. Então, esse parâmetro de análise da Venezuela, por trás de si tem outros interesses. Tem o fato do petróleo estar nas mãos do Estado e não das grandes empresas de petróleo mundial, e da informação ter um contraponto. Você assiste uma notícia numa TV privada e você pode ter outro ponto de vista numa TV comunitária ou numa emissora estatal. Isso não pode. Agora, de que maneira que a Venezuela precisa caminhar para superar esse momento? Olha, eu não posso falar essa fórmula em 3 minutos num programa de televisão, mas o que a Venezuela tem, o grave problema histórico da Venezuela, é que ela só produz petróleo. O que acontece com um país que só tem um produto para vender no mercado mundial? Se eu só tenho peixe para vender na minha barraquinha da feira, na Semana Santa eu estou muito bem de vida, que todo mundo vem comprar carne de peixe. No resto do ano, eu vou estar à míngua, porque as pessoas vão querer carne de frango, vão querer carne de bisteca, vão querer carne de porco, carne de vaca e tal. Se eu tenho uma variedade de produtos na minha banca da feira, quando o peixe não está vendendo, eu vendo arroz, eu vendo qualquer outra coisa. A Venezuela, só produzindo petróleo, o país fica ao sabor da oscilação do preço no mercado internacional. Quando o preço do petróleo sobe, o país está bombando. Quando o preço do petróleo cai, o país entra em crise. Diferente do Brasil, que tem uma pauta de exportações muito grande. O que houve na Venezuela, o que está havendo na Venezuela, é que a crise de 2008 atingiu de maneira muito profunda um país que só tem um produto para vender. E deu um desarranjo geral na economia. Nós temos uma série de crises, o mais forte deles é a inflação. A inflação venezuelana bate 56% ao ano. É uma crise especulativa, real, séria, mas você não teve um aumento significativo do desemprego,
e você não tem uma situação, você tem uma situação de falta de produtos em alguns supermercados. Por que você tem falta de produtos? Por dois motivos. Você tem falta de produto porque o consumo aumentou muito, porque o padrão de vida da população melhorou de 1990. Até se fez um grande alarde com falta de papel higiênico na Venezuela há um tempo atrás, né? Mas faltou. Faltou, e agora, é prosaico você falar faltou o papel higiênico, porque é talvez o produto mais íntimo que você tem agora. Por que que falta? Comida, carne falta em alguns supermercados. O consumo explodiu, as pessoas melhoraram de vida. Mas você tem um outro problema, que a inflação está muito concentrada na cotação do dólar. O dólar no câmbio oficial na Venezuela vale 6 bolívares e 17 centavos. A última vez que eu fui na Venezuela, pouco menos de um ano, no paralelo você conseguia comprar dólar a 80 bolívares, estava pagando 80, 12 vezes, 13 vezes mais. Isso é um mercado meramente especulativo. O que acontece quando você quer importar um produto? O governo faz um financiamento para você comprar dólar a 6 bolívares e 17. Você é o comerciante privado, compra o produto a 6,17. Na hora que você vai colocar na sua à venda, você quer colocar a 80, na cotação de 80, para ganhar na diferença do dólar. Isso acontece, eles escondem a mercadoria. O governo interveio. Isso acarretou o seguinte, muitos pararam de comprar produtos no exterior por não conseguir especular com dólar, aí faltou produto. Então, você tem um jogo de pressão dos comerciantes privados, do governo, do aumento do consumo, que criaram essa situação. E isso faz com que a oposição ganhe um discurso, falta produtos. Se a oposição assumisse o governo na Venezuela, não iria solucionar essa crise, porque ela é mais profunda. Ela decorre do fato da Venezuela não ter indústrias e só ter um produto para vender. Agora, até essa questão da especulação, a gente viu no passado, por exemplo, no Chile, né? Na época do Allende no poder, também houve essa falta de produtos que serviu como argumento depois até para um golpe, né? É uma repetição ou mudou e se refinou essa estratégia? Você viu no Chile e você viu no Brasil, em 1986, no Plano Cruzado. O Plano Cruzado congelou o preço de vários produtos, entre eles os de alimentos. Os grandes produtores de carne e os comerciantes escondiam seus produtos para que faltasse nos supermercados, para que isso forçasse o aumento do preço. Houve uma escassez artificial. No Chile, antes do golpe, em 73, houve a mesma coisa. Houve essa escassez artificial. Na Venezuela, uma parte artificial, que os comerciantes escondem, e uma parte se deve a esse problema da importação no câmbio. O que o governo fez? O governo criou uma cotação do dólar própria para a importação, em que ele espera minorar ou reduzir essa especulação e possibilitar uma importação maior de produtos. O problema é que a mídia brasileira vai para lá, conta esse problema, o problema existe. Agora, é preciso ver as vantagens que a Venezuela teve nesses últimos 15 anos, que a nossa imprensa não fala. A Venezuela é o país da América do Sul que eliminou o analfabetismo. A Unesco e a ONU reconheceram isso. A Venezuela, em 3 anos e meio, 4 anos, construiu 450 mil moradias populares. É um país de 30 milhões de habitantes. Isso é um índice altíssimo. A Venezuela abriu 5 ou 6 universidades públicas nesses últimos 6, 7 anos. Enfim, os índices de saneamento básico na Venezuela, os índices de queda da mortalidade infantil são muito expressivos e avaliados pela Organização Mundial de Saúde, pelo próprio Fundo Monetário Internacional. Essas estatísticas são disponíveis na internet. Só que, como diz um amigo meu, eu posso fazer o seguinte, eu posso tratar o mundo da seguinte maneira. Amigo meu não tem defeito. Inimigo, se não tiver, eu arrumo. A Venezuela é tratada dessa maneira. Os países que me representam, que estão... Por exemplo, eu vou focar os Estados Unidos, não tem problema os Estados Unidos, porque é um país amigo, um país em que as emissoras de televisão veem como o que o Brasil deveria ser. Exemplo. O exemplo. Agora, eu pego a Venezuela, eu pego Cuba, eu pego Equador, eu pego Uruguai, eu pego a Argentina, eu boto as lentes para exaltar os defeitos. Então, é possível. Se eu posso fazer isso com as pessoas, por que eu não posso fazer com o país? E aí voltamos novamente à questão da importância da comunicação mais democrática para que todos tenham acesso a essas informações. Não só a comunicação, ela tem que ser mais democrática, mas ela tem que ter um pouco de simancol. Você tem que ouvir os dois lados. Você não pode ir para a Venezuela ouvindo um lado só.
E na Venezuela a gente tem 3 lados agora. Porque você tem o governo e a oposição se dividiu em 2. Você tem uma oposição democrática que faz campanha eleitoral e que quer chegar ao governo pelo voto. É o candidato Henrique Capriles, que nas últimas eleições teve quase o mesmo número de votos do que o Nicolás Maduro. A diferença entre eles foi de menos de 2%. O Capriles não está investindo nessa tática de pedir a saída do Maduro, de investir num golpe de Estado. Ele quer disputar as próximas eleições. E ele sabe que se ele for para a rua com quebra-quebra, com esse tipo de manifestação violenta que está sendo feita lá, ele perde o apoio de um setor dos próprios habitantes que são simpáticos ao Maduro. Um outro setor, que é comandado pela deputada Maria Corina Machado e pelo prefeito de uma das cidades ali de Caracas. Caracas são 4 municípios, do município de Chacal, que é o Leopoldo Lopes. Eles querem ir para a rua e eles promoveram ações muito violentas, depredaram o Ministério Público. E essa tática, ela é minoritária na Venezuela, embora ela crie imagens espetaculares. A imagem de um ônibus pegando fogo, a imagem de um prédio pegando fogo, a imagem de pessoas enfrentando a polícia é muito mais atraente para qualquer jornalista do que da negociação de uma parcela da oposição que quer ir para o jogo democrático. Esses 3 lados têm que ser ouvidos e a gente tem que ouvir a população e ver a qualidade de vida nos bairros. Só uma questãozinha muito séria. Por que as revoltas estão acontecendo nos bairros de classe média e até agora nos bairros populares não houve nenhuma manifestação? Nos bairros pobres, nas favelas, e as favelas na Venezuela são pobres, tem serviço público, tem médico e tal, mas são pobres como favela em qualquer lugar do mundo. Não há rebelião lá. O governo venezuelano tem uma série de mercados estatais que eles colocaram em 3.000 pontos, 3.000 lugares nos municípios do país, para vender produtos básicos. Esses produtos básicos são arroz, milho, farinha, carne, e carne é assim. Um dia carne seca, se faltou carne seca, tem carne de frango. Se faltou carne de frango, tem carne de porco. Se faltou carne de porco, de frango, tem carne de soja. Se não tem isso, tem algum outro tipo de mistura. Nesses não está faltando, porque o governo tem linhas especiais de importação que consegue manter esse tipo de abastecimento constante e perene. Bom, Maringoni, muito obrigada pela participação no nosso especial de hoje. Muito obrigado a você, eu agradeço o convite para participar desse debate aqui na TV da Universidade Federal. Obrigado. Muito obrigada. O especial sobre a regulação dos meios de comunicação na América Latina termina aqui. Você pode assistir novamente a este ou a outros programas no nosso site e nas redes sociais. Até a próxima!